Temas importantes analisados pela Câmara Federal, a oposição se aproveitou da crise entre governo e Congresso para impor uma série de derrotas ao governo. Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que impede os juízes de libertarem criminosos. Essas medidas devem ser impostas para quem for reincidente, já tiver sido preso em flagrante por mais de uma vez, portar ilegalmente arma de fogo ou em outras situações previstas na lei sobre tráfico de drogas. Já nesta quinta-feira, a Casa aprovou a criação do Cadastro Nacional de Predadores Sexuais e a possibilidade de castração química desses criminosos. Segundo o texto, essa medida obriga o Estado a adotar medidas firmes e eficazes para prevenir a reincidência desses crimes. Já o Cadastro Nacional de Pedófilos deve ser organizado pelo Conselho Nacional de Justiça e disponibilizado na internet, fornecendo dados como fotos e outras informações de identificação desses criminosos. Vamos chamar os nossos comentaristas. O Roberto Mota está com a gente aqui no estúdio. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Tem dois temas aí para a gente tratar, a aprovação da Câmara. Vamos tratar primeiro da aprovação desse projeto que limita a soltura dos criminosos em audiências de custódia. Depois a gente fala desse projeto da castração química, enfim, um dos dispositivos que permite que quem cometeu o crime não vá para a cadeia, né? A gente observou muito isso. Na audiência de custódia, muitos são liberados, voltam para casa. Enfim, limitar esse benefício é um caminho, Mota? O melhor seria acabar com ele, Caniato. Essa audiência de custódia não faz nenhum sentido. Ela é um dispositivo que foi criado a partir de uma interpretação equivocada do que está no Pacto de San José da Costa Rica, assinado pelo Brasil. O que o pacto diz simplesmente é que uma pessoa presa tem direito a ser levada diante de um juiz em um prazo razoável. E aí, no Brasil, com base nisso, criou-se uma audiência de custódia que tem que acontecer nas 24 horas seguintes à prisão. Provavelmente é a coisa no Brasil que funciona com maior regularidade e cujo único objetivo é ouvir o criminoso preso em flagrante para verificar se ele está sendo bem tratado. 40%, esses são dados oficiais do próprio governo, 40% dos criminosos presos em flagrante são soltos nessas audiências, inclusive criminosos que logo a seguir voltam a cometer crimes. É óbvio que isso está completamente errado, não deveria ser necessária uma lei como é esse projeto de lei, que diz o óbvio. Criminosos reincidentes, criminosos que já fugiram da audiência de custódia, criminosos envolvidos em crimes graves não podem ser soltos na audiência de custódia. Não deveria ser necessário dizer isso, mas é. O ideal seria acabar com a audiência de custódia. Quem sabe um dia isso aconteça. Enquanto esse dia não chega, parabéns aos deputados por essa iniciativa. Projeto que limita a libertação de criminosos em audiências de custódia. Chama o Cristiano Beraldo para trazer suas análises. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. É importante destacar, limitação. Mas há quem defenda a extinção desse benefício, Beraldo. Pois é benefício para quem, não é, Caniato? Boa noite a você, boa noite ao Mota, Dávila, a toda a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Como o Mota falou, essa questão da audiência de custódia é uma aberração tipicamente brasileira que foi implementada não com o objetivo prático de combater o crime num país completamente dominado pela criminalidade. Os índices mostram isso. A gente está num governo que, contando os governos anteriores e aqueles do mesmo partido, contabilizam quase 1 milhão de assassinatos. A preocupação em conter a violência deveria estar no cerne de toda a ação feita pelo governo, mas infelizmente não está. Essa questão da audiência de custódia, ela infelizmente tem um peso ideológico muito grande e ela tem um propósito de humanizar o criminoso que não humaniza ninguém. O criminoso, no Brasil em geral, ele simplesmente vai se acostumando a praticar crimes porque a chance dele ser pego, a chance dele cumprir pena pelo crime que cometeu é muito baixa. Ele não tem pena de absolutamente ninguém. Ele não rouba para comer. Não tem essa ilusão do pobre coitado com a criança passando fome em casa e como último recurso ele vai roubar. Isso não acontece.
Os crimes que a gente está falando no Brasil são crimes como tráfico de drogas, roubo, sequestro, assassinatos, tudo isso está num conjunto que faz parte a um universo onde o crime se tornou uma profissão como outra qualquer. Vou roubar, serei um ladrão ou serei um motorista de aplicativo? Ou vou trabalhar numa padaria? Então, essa referência da decência, da moralidade, da correção, isso se perdeu no Brasil e, infelizmente, acaba sendo endossado por esse tipo de iniciativa oficial. Que se acabe de uma vez com a audiência de custódia. Não podemos mais condescender com o criminoso como é feito no Brasil. Agora chegou a vez do Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que achou da decisão, o início de um movimento para acabar com aquela sensação de impunidade, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite, Mota, e boa noite à nossa audiência. Essa audiência de custódia é o retrato da impunidade e da frustração. Impunidade, porque mais da metade dos presos acabam saindo pela porta da frente e voltam a ser reincidentes em crimes. Então a pessoa que foi assaltada, o dia seguinte volta no lugar, tá lá o cara roubando o telefone de uma outra pessoa que ele já reconhece, até quem é o ladrão. Então primeiro cria essa frustração. Segunda coisa, cria o senso de impunidade. Parece que no Brasil não se prende criminosos, é essa imagem que passa. Então, essa audiência de custódia devia ser eliminada, mas como ela não é, tem que se aprovar uma lei para cercear esta banalização de soltar criminosos presos pela polícia. E o plano aqui, pelo menos, parece muito sensato. Esses crimes reincidentes, as pessoas serão presas, criminosos em flagrante será preso e aqueles que pertencem à organização criminosa também serão presos. Não tem cafezinho e não tem soltura. Mas o fato é que nós precisamos acabar com a audiência de custódia. Uma das coisas mais eficazes para acabar com o crime é fazer com que criminosos cumpram integralmente a pena e que não tenha atalho para deixar a cadeia o mais rápido possível. Agora, Mota, há quem use a justificativa de que se todos fossem presos, fossem detidos, não haveria espaço no nosso sistema penitenciário. As nossas cadeias não conseguiriam suportar tantos bandidos, tantos criminosos. E aí? Tem uma solução incrivelmente simples, Caniato, que a gente já sugeriu aqui várias vezes: construir mais prisões. E o Cristiano Beraldo já explicou como você pode fazer isso. O Estado brasileiro já gastou 100 bilhões de reais na construção de uma única refinaria, que ainda não está pronta. Com esse dinheiro, pelos números aos quais eu tive acesso, você pode reconstruir do zero todo o sistema prisional brasileiro e ainda criar vagas adicionais. Dá para construir mais de 1 milhão de vagas padrão ONU para que os criminosos brasileiros sejam presos com todos os seus direitos respeitados. Mas isso não interessa aos defensores do abolicionismo penal. A verdade é que, para eles, quanto pior as condições das cadeias, melhor, porque eles podem dizer: olha, não é humano prender nessas cadeias, olha a superlotação, não se pode prender mais, é preciso soltar os criminosos. Essa é a verdadeira agenda deles. E você, Beraldo, como viu também a aprovação da medida que prevê a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos? Foi incluída, inclusive, uma emenda que prevê a castração química, utilização de um medicamento para inibir a libido, o desejo desses criminosos. Prática que já foi aprovada, inclusive, em alguns países, viu, Beraldo? Eu acho, primeiro, extremamente importante que essa lista seja pública. Aquele que se envolve num ato de pedofilia tem que ter seu rosto e seu nome publicado, ser de conhecimento de todos, de fácil consulta para qualquer pessoa. Mas a pessoa depois ela se regenera e ela vai viver num constrangimento. O problema é dela. O problema não é meu, o problema não é das crianças que vivem no entorno de um pedófilo
que hoje passa desapercebido. E a castração química é um ato que talvez não resolva o problema, porque essas pessoas são mentalmente doentes e elas, para fazer o mal a uma criança, usarão de qualquer instrumento. Mas tem um efeito moral muito significativo. Qualquer pessoa que estiver na posição de cometer algum ato contra uma criança, um ato sexual contra uma criança, sabendo que tem castração química, vai pensar melhor, vai pensar 2 vezes. E, sendo pego, que a punição seja exemplar e seu nome e sua foto fiquem estampados para o resto da vida num cadastro público. Lembrando que essa matéria ainda será apreciada pelo Senado Federal. Você, Dávila, situações extremas requerem medidas extremas? Renato, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de política baseada em dado e evidência. Dado e evidência existe que reduziu pouco o crime em lugares que adotaram essa medida, porque, como bem disse o Beraldo, isso não resolve a questão do pedófilo ou do criminoso sexual que é um psicopata. A castração não resolve esse problema, resolve daqueles que não são psicopatas. Segundo problema é que castração química exige um tratamento permanente, porque o efeito é temporário. O que você vai fazer? Ficar dando vacina do Estado a vida inteira nessa pessoa? Então, assim, é uma medida que contém, que ajuda a reduzir, ok, mas não resolve o problema. Resolver o problema é outra história. Então, de novo, é bom? É ruim? Olha, o que a gente tem que entender é que não resolve o problema da pedofilia e de crimes sexuais. O que faz é diminuir libido e naqueles que são movidos única e exclusivamente pelo libido, aí sim tem uma queda importante. Mas os outros que são psicopatas não têm o efeito duradouro. E terceiro, esse ponto. Como não é um tratamento que você dá uma aplicação, uma injeção lá e resolve o problema para sempre. Isso tem efeito recorrente. E aí quem paga a conta? O Estado? Você, Mota, a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e a possibilidade de utilizar medicamentos para inibir o desejo desses criminosos. Você é favorável? São boas medidas? O cadastro de pedófilos é um grande avanço. Pedofilia é um crime abominável que deve ser combatido de todas as formas possíveis. Inacreditavelmente, existem pessoas e movimentos que defendem a pedofilia como sendo apenas um estilo de vida. A castração química também é um passo na direção certa. Não é uma medida perfeita, é claro, porque não existem medidas perfeitas para combater o crime. E, por último, vai ser preciso alguma forma de garantir que o criminoso sexual esteja realmente tomando esses medicamentos. Eu acho que aí é que está o grande calcanhar de Aquiles dessa medida, porque nós vivemos no Brasil, um país onde é difícil garantir o cumprimento das coisas mais básicas. Imagine uma coisa como essa. Então vão ser necessários mecanismos que eu não consigo imaginar quais sejam para garantir que esse medicamento vai ser aplicado. Mas, diante da situação que a gente vive hoje no Brasil, é preciso elogiar. É melhor isso do que nada. Na minha opinião, do ponto de vista moral, eu sugeriria prisão perpétua para quem abusa de uma criança. Não existe nenhuma outra resposta adequada do ponto de vista moral. A segunda melhor resposta é um cadastro onde o nome desse sujeito fica registrado. Pelo que eu entendi, no Brasil, esse registro não é permanente. Ele vai ser retirado depois de algum tempo. Eu tenho que verificar se isso permaneceu na aprovação no texto final do projeto. Nos Estados Unidos, eu sei que é permanente. Quando a pessoa cadastrada como pedófilo se muda para uma nova vizinhança, todo mundo que mora ali é avisado e o pedófilo é obrigado a se apresentar na delegacia de polícia local. Tem muita gente que diz que isso é uma pena de caráter perpétuo e que no Brasil não existem pena de caráter perpétuo. Vai dizer isso para uma criança que foi abusada.